Dia, consciência, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende de que horas você está acessando esse vídeo. Boa madrugada para vocês que são bem madrugadores, retardatários. Então, eu agora mesmo estava pensando no quanto é irritante ver os jornais do dia, as revistas da semana, e ao mesmo tempo é um vício muito forte que a gente tem, né? E também de querer se informar, como diz a Mariana, né? A gente tem que se informar. Nem sei se a gente tem que se informar, pensando bem. A gente tem mais é que é, perceber as coisas, né? Mas acho que seria legal perceber que a gente está vivo mais um dia aqui num mundo que dá a impressão, entende, que mais um pouco explode em pedaços. Isso já foi falado muitas vezes, de que o mundo vai acabar. Tinha uma coisa com relação ao ano 2000, que o mundo ia acabar. De uma certa maneira, acabou da maneira como era. Começou o ano 2000 de uma nova maneira. E não haveria motivo para tanta agonia se não fossem os problemas de crença. Quando a gente acredita em alguma coisa, é diferente da gente saber alguma coisa. Saber alguma coisa é saber que essa câmera está na minha frente no momento da gravação, claro. Que se eu tocar piano e tiver ligado sai som. Saber não é crer, não é acreditar. Quando você sabe e sente que Deus existe, você não precisa nem acreditar em Deus, porque entende o que eu quero dizer? Porque você sabe que Ele aí está e permeia tudo e todas as coisas. Mas então tem uma hora que a gente fica imaginando, se permeia tudo e todas as coisas, as fotografias horrorosas que eu vi no jornal a respeito de execuções por aí pelo mundo afora, Deus deve estar ali também. Quem sabe se Deus não é aquela concepção que o professor Ademar Ramos, na Rádio Mundial, lá em São Paulo, aponta como nem bom nem mal, Deus é tudo, né? Absolutamente tudo. Eu me sinto muito grato de estar aqui mais um dia, e você que está me assistindo. Eu podia não estar mais aqui, podia ter partido dormindo, por exemplo, ou esse mundo explodido em pedaços, como muitas vezes aventou-se a possibilidade, né? No ano 2000, tal, aquela coisa, vai terminar tudo. Ou daí no 2009, porque 9 mais 2 dá 11, então vai entrar numa nova era, então o mundo vai acabar, que é para começar tudo de novo. E as, as variedades de comunicação coercitiva são, são as mais variadas, né? São as mais variedades variadas, é bom, né? Então, é tão fortuito de alguma maneira você notar que o mundo ainda está aí, ainda podemos respirar, que é agradável, tem abelhas já estão aí, ficam no meu jardim procurando flores e, e todos esses quetais maravilhosos que o mundo ainda tem. Como diz aquele poema que foi encontrado numa igreja em Baltimore, chama-se Desiderata. Eu não estou com ele aqui, mas depois eu vou procurar onde está. Eu falei outro dia nas minhas gravações. Desiderata é um poema pequenininho que foi encontrado numa igreja e depois foi reformulado, foi remediunizado, foi recolocado, refalado por um médium chamado Max Ehrmann. Isso foi lá para a década de 60 ou 50, 70, eu não sei quando é que foi. Foi no século passado aí, meados do século passado. E que diz que esse ainda é um mundo bonito.
esse ainda é um mundo que vale a pena. Esse é um mundo que vale a pena a gente viver nele. E também que o amor é bom, ele existe nas gramas, ele existe nas estrelas, ele existe em todos, ele permeia todas as coisas boas. E é importante a gente notar que a gente está ainda vivendo num mundo bom e bonito, que ainda existem coisas que cheiram bem, não é? E ao mesmo tempo é assim aquele vício, né, de você tá andando na rua, olhar para o jornal e ficar horrorizado com aquele negócio. Eu me lembro da Ana Célia Cunha, Brússolo Cunha era o nome dela, e ela nos deixou o ano passado, assim, de maneira prematura, decidiu ir embora. Foi quase uma decisão dela. Era uma psicóloga, colega da USP, uma amiga minha, e ela me dizia: Taza, não fica tão impressionado assim, porque às vezes eu telefonava para ela: olha, você viu que não sei o que aconteceu isso, que ela e ficava insistindo que, olha, não é só de coisas ruins, entende? Que o mundo está girando, tá se nutrindo. Existe muita coisa boa acontecendo. Acontece que se você for ligar a televisão ou contemplar os jornais e revistas, você só vai ver barbaridade. 90%. E aquela barbaridade esquizofrenante. Você vê a televisão como é que é. Mataram aquele o político que era contra e não se sabe aquela aura de mistério. Você e uma música aterrorizante atrás, né? E você com o dedo na boca e de repente aparece gol! Romário, que é o grande jogador, chutou a bola e bateu na trave, todo mundo jurava que ia para fora e foi para dentro do gol. Gol! E tal, né? Ah, é? Gol! Que legal e tal. Aí de repente aconteceu outra tragédia daquela, morreram 350 pessoas por causa de um tsunami, por causa da placa tectônica, por causa do petróleo extraído, que é mesmo a placa tectônica, é mesmo, arrebentou, morreram 350 pessoas, então se eu for tomar banho de mar, pode acontecer de cair um raio ou qualquer coisa assim, e tal, que me parta ou algo assim, e tal, aí fica aquela coisa aterrorizante de novo. Aí de repente, eu compre um Fiat Palio porque o cara, porque fizeram testes, porque olha, faça o test drive, que 80% dos brasileiros já fizeram o test drive desse carro, Ultimate. Então, sabe, você fica que nem com emocional feito bola de ping-pong, entende? De repente aquela moça que estava com um ar extremamente sério por causa de uma briga horrorosa no Oriente Médio e mataram não sei quem, aí de repente a mesma moça, entende, vai sorrir e vai dizer: não, que o tempo está muito bom, vamos falar com a nossa correspondente Mariana de não sei o que e tal, e a Mariana diz: porque então estamos aqui em Porto Alegre fazendo tudo mais e tal, porque aqui em Porto Alegre o tempo está no... entende? É aquela coisa esquizofrênica. Que esquizofrenia na realidade não é uma doença. Na realidade, esquizofrenia é o mal de quase todos nós. É muito raro você ter um Jesus, você ter um Gautama Buda, um Sócrates, pessoas que têm uma integridade, que têm um fio da meada. Quer dizer, desde aqui de cima vai um fio que desce pela corda espinal, dá a impressão, entende, que essa pessoa é única, é una. Ela é uma pessoa, ela individuou, ela é uma pessoa individuada, significa indivisível, que não se pode dividir, Então ela está integral. Quando ela fala com você, ela fala como uma pessoa,
Então ela não, aquele famoso caminho do meio, ela nem entende muito a direita, nem entende muito a esquerda, nem muito a direita, nem muito a esquerda. Para vocês é o contrário. Se eu estou falando assim, aqui é a direita e aqui é a esquerda, aqui é a direita e aqui é a esquerda. Então, a gente tem que levar em consideração que, apesar de todas essas desgraças que a gente vê em televisão e em jornais e revistas, este ainda é um mundo bom. Acontece que a gente está sendo levado a acreditar que ele é terrível. Nem dá para dizer, sob todos os pontos de vista, que ele está terrível. Ele está terrível em um monte de lugares. Cada vez mais locais estão vivendo coisas terríveis. E você vê, tem hora que você vê fotografias de locais absolutamente secos e fala-se de racionamento de água e o povo com medo. Pessoas com medo são altamente domináveis. Isso é da psicologia. Qualquer psicólogo sabe, ou deveria saber, que qualquer pessoa amedrontada, ela fará de tudo para não estar amedrontada. Ela fará de tudo para se sentir bem. Então tem um fenômeno chamado redução de dissonância. Você vai começar a gostar de uma certa forma, de assistir programas que mostram tragédias, tiro, morte, berro, grito, assassinato, roubo. Você vai começar a ter prazer de assistir a televisão em seus comerciais, porque você vai sublimar alguma coisa, você vai ter desejo, e só o fato de ter desejo, imaginar-se realizando o desejo de ter aquele carro zero vermelho Ferrari, né? Você já imagina, então você já tem a compensação. E quando você vê um monte de tragédia, você também tem uma grande compensação, que chama-se redução de dissonância. O mundo te parece menos pior, menos ruim, não é verdade? Menos podre, menos esta porcaria que aí está. A sua vida parece muito melhor porque existem pessoas que estão sofrendo barbaramente. Então você diz, bom, pelo menos aqui em casa não tem esse dilúvio que está acontecendo em Rio Branco. Todo mundo alojado em locais, assim, cubículos, no meio de um ginásio, você com frio, com um cobertorzinho, né? Da mesma forma como aconteceu em Oregon, da mesma forma como aconteceu em Byron Bay, na Austrália não acontece isso na Austrália, que eu saiba. Mas tem muitos locais, em Orlando aconteceu, tem muita tragédia acontecendo em muitos locais. E a gente começa a gostar de ler tragédia, porque parece que a nossa vida é menos pior, como eu disse. Acontece que existem vídeos na YouTube e outros servidores que são maravilhosos. Se você for seletivo, é milagroso você conceber uma internet com tanta informação, tantas orquestras sinfônicas com obras maravilhosas, poemas cantados na MPB ou até em outras línguas, mas música que preste, música bem feita e que fale de verdades. Aí é que a coisa fica meio difícil para todos nós.
Canções que digam a verdade vão ter que acordar você. Já que você está fazendo questão de estar dormindo, qualquer coisa que perturbe o seu sono vai ser considerado supérfluo, desnecessário ou intragável. É muito importante a gente se lembrar que a gente vive dormindo, a gente vive em sonhos. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Isso é uma das... Teu sorriso prende e inebria entre... Essa é uma das canções, das poesias cantadas da música popular brasileira mais lindas. E que fala da fascinação que o poeta está sentindo a respeito de alguém e chamando isso de amor. E eu fui fazer uma terapia já faz alguns anos. Era importante, era um curso de massagem e era grupo de terapia, em que surgiu uma frase em que quando a pessoa é fascinante, ela não é feliz. As pessoas felizes, elas são extremamente simples. As pessoas felizes, elas não fascinam ninguém. Elas são simples. Elas são maravilhosas, sim, principalmente para bom entendedor. O bom entendedor, a pessoa de bom gosto, ou que, digamos, já sofreu, já amou, já viveu, já percebeu, já teve insights, já descobriu que as coisas não são exatamente como em certos poemas de música subjetiva. Existem poemas subjetivos e poemas objetivos. Existe arte objetiva e arte subjetiva. A arte objetiva, ela é clara. Ela contesta as irrealidades e força, de certa forma, de maneira espontânea, natural, uma verdade qualquer que seja. Ela instiga em você uma verdade. E é por isso que eu decidi gravar novamente. E vou continuar insistindo. Primeiro, porque é um ato de amor e de meditação simultaneamente para mim. Eu tenho repassado vídeos que gravei e muitos deles são detestáveis para mim. Já se falava nos anos 80, 70, 60, 50, antes até, desde que inventaram gravadores, que se sabe, entende, que você falando, ouvir a sua própria voz conversando, acho que 90% das pessoas não gosta de si próprio, de ouvir a própria voz conversando num gravador. Então, quando eu não gosto, eu decido se deleto ou não. Mas, via de regra, eu tenho certa dificuldade de ficar mostrando em público o vídeo de que não gosto. E tem alguns poucos que eu tenho gostado e cada vez mais eu aprecio. Bom, principalmente quando toco e canto, aí gosto bastante, mais do que quando falo. É como falar é uma meditação para mim, e
quero transmitir alguma coisa, praticamente impossível de ser transmitida. A minha verdade não é a sua, do senhor, da senhora, de você. A minha verdade é uma coisa que me diz respeito. A minha verdade é minha. Ela pode instigar no senhor, na senhora, uma verdade vossa, uma verdade sua. Queira Deus que isso seja possível. Porque senão, isso de conscientizar outros seres humanos, eu acho que isso é um pouco falacioso. É um pouco difícil de ser verdade, que você conscientize. Agora, às vezes, a presença de alguém na sua vida pode te incentivar, pode te instigar, pode te catalisar uma abertura para a consciência, ou pelo menos para um grau de consciência um pouco maior. Isso vive acontecendo comigo, às vezes conhecendo as pessoas mais simples, ou às vezes até quase que irrisórias, é difícil de dizer, mas pessoas que parecem muito pouco significativas, não são nada especial. Nada especial. Mas elas inspiram uma coisa bacana em você. Eu acho que até o maior tipo de mestre que existe é aquele que é bem simples. Você vê, você aprender matemática, um professor que sisudamente te coloque todas as fórmulas na lousa para você copiar igual, é uma coisa. Uma pessoa que te instigue a desejar perceber, desejar crescer, desejar perceber melhor como as coisas são. Então ele vai instigar em você uma busca, uma procura. E você vai ser influenciado pela cadência do prazer que ele tem de estar com você. É como se ele tivesse uma vela e a sua vela tivesse apagada. Só ele chegando perto com a vela dele, pertinho do pavio da sua, e é possível que a sua comece a irradiar luz. É assim que a coisa funciona. Quer dizer, existem pessoas, entende, que te vampirizam e que te sugam a energia, às vezes até a morte. Eu já soube de casos de gente que quase morreu, e provavelmente deve ter tido casos em que a pessoa morreu mesmo, né? De ser vampirizado por outra, de ter a sua energia sugadésima. Mas o contrário também existe. Existem pessoas nutritivas. Teu sorriso prende, inebria e entontece. Estontece, né? És fascinação, amor. Amor é alguma coisa do nosso coração. Até o prazer de lecionar é um amor, uma forma de amor. E toda forma de amor, diz o Milton Nascimento, ou ele diz, ou ele canta isso, toda maneira de amar vale a pena. Meu nome é Taza, meu e-mail é tazamusic@gmail.com, tazamusic@gmail.com. Eu gosto de trabalhar com Reiki, gosto de trabalhar com cartas de tarô como auxiliar, principalmente os que são dedicados a mestres famosos, ao que eles disseram e propalaram, e aos
as cartas que são ligadas à filosofia Zen. Então eu estou à sua disposição. Meu Facebook é Sérgio Taza. Aliás, eu tenho 3 Facebooks. Todos eles são, entre parênteses, Rádio Taza. De maneira que se você digitar Rádio Taza, qualquer um dos 3 é o meu, e eu preciso até começar a botar energia nos outros 2, porque o Sérgio Taza realmente me absorve muito, é o que eu mais gosto. Vamos desligar aqui. Muito obrigado.